Não conhecia em outra realidade, a verdadeira, e me sentia como que movido por um aguilhão a concordar com a opinião daqueles insensatos impostores quando me perguntavam de onde procedia o mal, se Deus estava limitado por forma corpórea, se tinha cabelos e unhas, e se deviam ser considerados justos os que tinham várias mulheres simultaneamente e os que causavam a morte de outros ou sacrificavam animais. Eu, ignorando essas coisas, perturbava-me com essas perguntas, e afastando-me da verdade, pensava caminhar para ela, porque não sabia que o mal nada mais era que privação do bem, até chegar ao próprio nada. E como haveria eu de saber isso, se com a vista dos olhos não conseguia ver mais do que corpos e com a da alma não ia além dos fantasmas? Tampouco sabia que Deus é espírito e que não tem membros dotados de comprimento ou largura, nem quantidade material alguma, porque a quantidade ou matéria é sempre menor na parte que no todo. E mesmo que fosse infinita, sempre seria melhor em uma parte definida por um espaço determinado do que em sua infinitude, não podendo estar toda inteira em todas as partes, como o Espírito, como Deus. Ignorava também totalmente o princípio de nossa existência, pelo qual somos, e com verdade a Escritura nos chama de imagem de Deus. Não conhecia tão pouco a verdadeira justiça interior, que não julga pelo costume, mas pela lei retíssima do Deus Onipotente, segundo a qual se hão de formar os costumes dos países e épocas conforme os mesmos países e tempos. E que, sendo a mesma em todas as partes e tempos, não varia de acordo com as latitudes e as épocas. Lei essa segundo a qual foram justos Abraão, Isaque, Jacó e Davi, e todos os que são louvados pela boca de Deus, embora os ignorantes, julgando as coisas de acordo com a sabedoria humana e medindo a conduta alheia pela própria, os julgam iníquos. É como se o ignorante em armaduras, não sabendo o que é próprio de cada membro, quisesse cobrir a cabeça com a couraça e os pés com o capacete, e se queixasse de que as peças não se lhe adaptem convenientemente. Ou como se alguém se queixasse de que em determinado dia, considerado feriado, do meio-dia em diante, não lhe permitissem vender a mercadoria à tarde, como acontecera pela manhã. Ou porque vê que na mesma casa permite-se a um escravo qualquer tocar no que não se consente ao que assiste à mesa. Ou porque não se permite fazer diante dos comensais o que se faz atrás de uma estrebaria. Ou, finalmente, se indignasse porque, sendo uma a casa e uma família, não se distribuíssem as coisas a todos por igual. Tais são os que se indignam quando ouvem dizer que em outros séculos se permitiram aos justos coisas que não se permitem aos justos de agora, e que Deus mandou àqueles uma coisa e a estes outra, de acordo com a diferença dos tempos, servindo uns e outros a mesma norma de santidade. E contudo, bem veem estes que no mesmo homem e no mesmo dia, na mesma hora, na mesma casa, o que convém a um membro não convém a outro, e que o que pouco antes foi lícito, passando a hora já não o é mais, e que o que se concede em uma parte é justamente proibido e castigado em outra. Diremos por isso que a justiça é vária e volúvel? O que acontece é que os tempos que ela preside e rege não caminham do mesmo modo, porque são tempos. Mas os homens, cuja vida terrestre é breve, como não sabem harmonizar as causas dos séculos passados e das gentes que não viram nem experimentaram, com as que agora veem e experimentam, e por outra parte, como veem facilmente o que no mesmo corpo, no mesmo dia, na mesma hora convém a cada membro, a cada tempo, a cada parte e a cada pessoa. Escandalizam-se com as coisas daqueles tempos, enquanto que a prova de agora. Ignorava eu então essas coisas e não as advertia. Embora de todos os lados me ferissem os olhos, eu não as ouvia. Embora visse, quando declamava algum poema, que não me era lícito pôr um pé qualquer em qualquer parte do verso, senão em uma espécie de metro, uns e em outra outros, e em um mesmo verso, nem sempre em todas as partes o mesmo pé, e que a própria arte conforme a qual declamava, não obstante mandar coisas tão distantes, não era diversa
em cada parte, senão uma em todas elas. Contudo, não via como a justiça a qual serviram aqueles varões bons e santos pudesse conter simultaneamente, de modo muito mais excelente e sublime, preceitos tão diversos, sem variar em nenhuma parte. Apesar de não mandar ou distribuir aos diferentes tempos todas as coisas simultaneamente, mas a cada um as que lhe são próprias. E cego, censurava aqueles piedosos patriarcas que não só usavam do presente como Deus lhe mandava e inspirava, mas também prediziam o futuro conforme Deus lhes revelava.